Graça e paz a todos. Nós estamos para mais um estudo da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para estudarmos a Palavra do Senhor nosso Deus. Se você ainda não acompanha o Expondo as Escrituras, de segunda a sexta ao meio-dia, nós estamos estudando o Evangelho de João. E nós abordamos o Evangelho, a Escritura, de duas maneiras. Primeiro, nós fazemos a interpretação. Nós buscamos aquilo que se chama de exegese, que vem de duas palavras, para fora de e tirar. Então a exegese significa uma interpretação do texto. E seguida de uma aplicação. Porque se nós fizermos apenas uma exegese, nós vamos ficar com a compreensão do texto nos dias de Jesus. Exegese é uma viagem no tempo, através dos livros, através das pesquisas, né? E que a gente faz para poder compreender o contexto, quem estava ali, qual era a conversa, qual era o assunto, por que aquilo foi dito e por que foi dito ali, naquele lugar, a quem Jesus se dirigia e a quem o evangelista se dirigia originalmente. Então, é uma viagem ao passado. É como se a gente estivesse lá, observando Jesus falar, vendo onde ele está, com quem ele está falando, qual é o assunto, ou é como se nós estivéssemos lá, ao lado de João, né? Vendo o que ele está escrevendo, para quem ele está escrevendo, conhecendo os propósitos. Então tudo isso é possível mediante uma pesquisa, uma busca, que não é nada fácil, mas vale a pena. E depois a aplicação, que é trazer isso para os nossos dias. O que tem a ver isso com a minha vida hoje, no século XXI? Então esse é o nosso método de estudar a Escritura. Hoje nós vamos ver sobre Jesus, o bom pastor. Nós vamos ler o texto de João capítulo 10, a partir do versículo de número 7. Diz assim a Escritura: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim.
Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Senhor nosso Deus e Pai, pedimos a unção e inspiração do Teu Espírito Santo, pedimos a Tua proteção, a Tua mão estendida, pedimos que a iluminação do Teu Espírito, que seja tudo para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus abençoe João Batista. Então vamos interpretar primeiro. Vamos ver qual é o contexto. Esse debate entre Jesus e as autoridades judaicas, religiosas. Jesus está em Jerusalém, o centro do poder religioso, onde ele está sendo rejeitado continuamente. Então isso começa lá com a cura do paralítico do tanque de Betesda. E ele vem se desdobrando. E aí Jesus cura um cego de nascença. E esse cego fica tão transformado que esse cego tem um embate com os fariseus que o perseguem, porque querem saber se ele era realmente cego. Então investigam os pais, pressionam, e aí eles não conseguem demover da fé em Jesus Cristo, pela pressão, pelas ameaças, o ex-cego. O ex-cego fica profundamente voltado para Jesus Cristo. E quando o ex-cego fica desse jeito, e eles percebem que não dá para afastá-lo do Senhor Jesus, então eles apelam. Eles usam a palavra apossínagos, quer dizer, eles expulsaram, eles excomungaram o ex-cego. Então, quando Jesus sabe que aquele homem foi colocado para fora da sinagoga, que era a igreja dos judeus, Jesus o procura e diz: crês tu no Filho do Homem? Ele diz: quem é, Senhor, para que nele eu creia? Jesus diz: sou eu que falo contigo. Ele diz: creio, e o adorou. Então esse homem agora é um seguidor de Jesus Cristo. E aí Jesus conta o que nós vimos ontem, uma parábola, né, contrastando ele, o verdadeiro pastor, com aqueles que se diziam pastores, líderes, guias, sucessores de Moisés, com os fariseus e os líderes religiosos. E aí Jesus mostra que Jesus é o verdadeiro pastor, que não expulsa as ovelhas, mas que cuida, trata, cura, alimenta, guia, protege. E aí Jesus continua, depois de contar aquela história, ele continua, né, porque o cego agora está feliz, porque ele está seguindo o verdadeiro pastor. Ele descobriu que o aprisco que ele estava, a turma só queria devorar a sua carne, né? Não estavam importando-se com ele. E agora ele tinha descoberto, ou melhor, ele foi achado, ele era cego, pelo divino pastor. E agora ele está, e Jesus vai, né, dizer para ele que agora ele foi transferido, né, do aprisco dos religiosos para o rebanho de Jesus Cristo. E aí esse diálogo continua depois da parábola. Alguns sugerem que há uma outra pequena parábola ou um dito parabólico, que é o que nós vamos ver logo no começo. Então esse texto, Jesus vai se contrastar aos mercenários. Então vai ter o verdadeiro pastor. Naquela época você podia contratar um pastor, ou então era o dono da ovelha, ou a pessoa podia contratar alguém, um assalariado. E aquela pessoa
As ovelhas não eram delas. Então elas não tinham amor pelas ovelhas, elas não tinham intimidade com as ovelhas. Então, enquanto elas estavam recebendo, né, e a vida delas não corria risco, elas trabalhavam pelo dinheiro e não pelas ovelhas. Mas, quando cuidar das ovelhas envolvia risco à sua integridade física, eles caíam fora, fugiam, e os lobos despedaçavam as ovelhas que podiam, e as outras eles dispersavam de maneira que para encontrá-las era muito difícil. E aí Jesus chega, ele está falando no contexto oriental, do pastor verdadeiro, do aprisco, que era um muro feito de pedra, com espinhos para evitar que assaltantes, que ladrões, que animais ferozes atacassem o rebanho durante a noite. Então, durante o dia, a ovelha era levada para pastar, para tomar água, e durante a noite ela era protegida dentro do aprisco. Então, é nesse contexto que Jesus está falando e que o povo todo sabia, porque era um povo gregário, ou seja, unido. Lá ninguém trabalhava só. Era todos trabalhando para um bem comum. Havia um só aprisco, né? E onde eram colocadas todas as ovelhas. Mas cada pastor tinha uma intimidade tal com as suas ovelhas. Então, eu já disse ontem que havia um pastor mais velho e um pastor mais novo, porque a ovelha se acostumava de tal maneira com o pastor que ela não seguia outro. Então, quando o pastor morria, tinha que ter um substituto, que a ovelha já confiasse desde pequena, porque senão tinha que vendê-la para o abate, porque ela não obedeceria a outro. Então, Jesus diz assim, Jesus, pois, lhes afirmou de novo, depois de ter contado a história do verdadeiro pastor, né? E eles não entenderam. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Então Jesus está contando isso. Os discípulos estão ali. Os líderes religiosos estão ali. E os líderes religiosos se denominavam os pastores de Israel. Deus é apresentado como o sumo pastor. Moisés e outros homens de Deus eram considerados como os guias, a liderança, aqueles que conduziam o povo no caminho do Senhor. E nos dias de Jesus, os sacerdotes e os fariseus, que eram as seitas mais importantes, mais proeminentes do judaísmo, eles se autodenominavam de sucessores de Moisés. Essa história de sucessor já não deu certo no Antigo Testamento, não deu certo antes da Reforma. E o que acontece? Porque o sucessor, como o nome está dizendo, tem que ser igual, tem que agir igual àquele a quem ele sucede. E tem que seguir os ensinamentos daquele a quem ele sucede. Não pode haver um sucessor que se porte de maneira indigna daquele a quem ele sucede e que creia e ensine de forma diferente daquele a quem ele sucede. Por isso os reformadores, antes, Jesus e os apóstolos não levaram a sério aqueles que se autodenominavam sucessores de Moisés, porque
duas coisas: eles não seguiam a conduta mosaica, nem o ensino. E nos dias da Reforma Protestante, a instituição religiosa, não que se dizia sucessores dos apóstolos e de Cristo, nem tinha uma conduta que os respaldasse como seguidores de Cristo, nem mais um ensino que fosse compatível, coerente com o ensino de Jesus Cristo. Então Jesus chega agora e ele diz: em verdade eu vos digo, que é um verbo amém no hebraico. Eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Então Jesus agora faz uma metáfora, a metáfora da porta. Então ele diz o seguinte: eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Então todos os seus ouvintes sabem que no aprisco só há uma porta. Não existem várias portas. Existe uma única porta. É por isso que qualquer pessoa que conhece um pouco das Escrituras e que conheceu, teve um encontro com Jesus Cristo, ele não se dobra a mais ninguém, exceto a Deus, ao Pai, Filho e Espírito Santo. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Por quê? Porque no aprisco só há uma porta. Não existem várias portas. O cristão que tem conhecimento das Escrituras, ele não assina embaixo, ele não subscreve aquela história de que todos os caminhos levam a Deus. Que Deus é um só e que, no final das contas, todas as religiões seguem esse Jesus Cristo. Jesus nunca ensinou isso, nem os apóstolos, e nem nós encontramos essa sugestão na Bíblia. Então o que acontece? Jesus disse: eu sou a porta. Não existe outro. Ele está excluindo todos os outros meios. É a mesma coisa que ele vai dizer lá na frente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando eu estava estudando grego clássico na Universidade Federal do Ceará, a UFC, eu tive um professor. E um dia eu coloquei que Jesus é ego eimi, re rodós, kai re aletheia, kai re zoe. E eu coloquei re é o artigo. E ego, eu. Eimi, sou. Re zoe é a vida. Kai é a conjunção i. Re aletheia quer dizer a verdade. Kai é i. Re zoe, a vida. Então tem re rodós, re aletheia, re zoe. A verdade, o caminho e a vida. Tem sempre o artigo. E o professor, ele colocou uns riscos, ele colocou um X e disse: Gilberto, não precisa do artigo. Eu disse: professor, no grego clássico e com a regra gramatical, nós podemos suprimir o artigo. Mas o autor aqui, ele faz isso propositalmente, porque ele tem em mente não apenas a língua grega,
mas a teologia, o ensino verdadeiro de Deus. Então, aqui, se nós tirarmos o artigo, fica um caminho, uma verdade, uma vida. Mas Jesus quis dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E isso exclui todos os outros. Ninguém mais é. Quando se coloca o artigo, Jesus é não um caminho, não uma porta, mas ele é a porta. E é por isso que aqueles cristãos de linha evangélica interpretam, porque existem outros cristãos que dizem que a instituição é a porta. Então você entra para a instituição e uma vez na instituição você está agora em Cristo. Já aqueles que seguiam pela Escritura, eles entendem assim, Jesus é a porta. E uma vez que eu deposito nele a minha fé, então agora eu entro para o rebanho de Cristo. Então, nós não acreditamos que uma instituição religiosa, seja ela qual for, seja a porta que conduz a Cristo. Mas nós acreditamos e confessamos que Jesus Cristo é a porta que nos conduz a Deus e que nos torna ovelhas do seu pasto. Deus Pai já dizia no Antigo Testamento que nós somos ovelhas do seu pasto, ovelhas do seu cuidado, do seu pastoreio. Então, quando Jesus diz, eu sou a porta, ele está excluindo todos os outros. Ele está dizendo, não há outro meio de você entrar no aprisco. Só há um meio, e é através de mim. É por isso que lá ele diz assim, udeis erquetai proston patera eme diemu, que significa ninguém vem para o Pai, ao Pai, senão por mim. Não tem outro caminho, não tem outra porta para Deus. Há um único caminho e há uma única porta. Se você está batendo em várias portas, é porque você ainda não encontrou a porta. Então, nós não acreditamos em que todos os caminhos levam a Deus, porque não foi essa a sugestão de Jesus. O ensino de Jesus é, eu sou a porta. Aí ele diz, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. O ladrão é aquele que rouba, o salteador é aquele que assalta na beira da estrada. Então, Jesus diz, quem veio antes de mim, ele não está se referindo a Moisés, aos verdadeiros homens de Deus. Mas existem duas sugestões de interpretação aqui dos eruditos. Uma é que esses que vieram antes dele seriam os falsos messias. É bem possível. E a outra é que seriam aqueles fariseus, sacerdotes, que eram dos saduceus, a liderança religiosa. Então, eu opto pela segunda porque, por causa do contexto, Jesus está num embate com os líderes religiosos. Os líderes religiosos se mancomunaram, se uniram, agora tem o sacerdote, que é da seita dos saduceus, e os fariseus, que são a ala radical do judaísmo. Então eles estão
num confronto com Jesus. E eles estão tristes, estão aborrecidos, estão com ódio, estão querendo matar Jesus, porque as ovelhas estão mudando, né, de pastor. E eles se denominavam os pastores. O povo os tinha como líderes, e Jesus chega e desmascara-os e mostra-lhes a falsidade, a incoerência entre eles e Moisés, entre eles e os verdadeiros servos de Deus. Então, Jesus aqui está direcionando para essa liderança judaica. E aí, Jesus disse, olha, esse povo aí, que veio antes de mim, e que se arvora, e que chama para si o título de pastor de vocês, de líderes de vocês, de guia de vocês, de alguém que tem a liderança, que são sucessores de Moisés, essa turma aí, na verdade, essa turma é alguém, Eliane, Deus abençoe, Ramon, Deus abençoe, Ramon. Jesus está dizendo, essa turma veio para roubar e para assaltar. Ele disse, esses que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Jesus disse, eu sou a porta. Ele está dizendo, não há outro. Não há uma segunda alternativa. Não há assim, mas eu posso ir por canto tal, religião tal, igreja tal. Não. Tem um monte de gente tentando ir por religiões. E tem um monte de gente dentro da ala protestante que está tentando ir ao céu por uma igreja e pelo ensino de uma igreja. Mas quando você conhece a Jesus Cristo, você descobre uma coisa, que não é uma igreja, que não é uma religião, que não é uma doutrina, mas uma pessoa que é a porta, que me leva à comunhão com Deus. Porque desde Adão nós somos ovelhas desgarradas. Nós somos ovelhas sem pastor. E aí quando nós nos convertemos a uma religião, nós temos um pastor, um líder, uma liderança. E essa liderança pode ser falsa ou verdadeira, pode ser positiva ou negativa. Então nos dias de Jesus a turma está vendo o verdadeiro pastor, aquele que sara, ressuscita, aquele que se importa com as ovelhas, que mostra-lhes o caminho, que expulsa os falsos líderes, que denuncia aqueles que estão roubando as ovelhas. Então o povo olha e diz, aí apareceu alguém que se importa conosco. Se você busca alguém que se importa com você, Jesus Cristo. Então, depois da interpretação, a gente sempre faz a aplicação. Então, se você quer chegar a Deus, há uma única porta. É Jesus Cristo. Não é uma religião, não é uma denominação, mas é uma pessoa. Então eu só posso reatar-me com Deus, eu só posso voltar para Deus, eu e você que abandonamos a Deus, que nos rebelamos contra Deus, que nos separamos de Deus lá na queda, lá no jardim, nós voltamos à comunhão com Deus quando nós encontramos Jesus. Quando nós depositamos a nossa fé nele, aí a minha alma encontra pouso. Aí o navio da minha existência encontra um porto seguro. Aí eu canto em meio ao vendaval da vida. Porque eu encontrei a porta. Eu não encontrei uma porta. Eu encontrei retira, que é a porta. Jesus disse, ego-eimi, retira. Ou seja, eu sou a porta. Não há outro meio. Quer se achegar
a Deus, quer se achegar ao sagrado, quer se achegar ao divino, quer se voltar para Deus, quer ter a vida eterna, só há uma porta. E essa porta não é um líder, não sou eu, não é uma igreja, nem tampouco uma religião, nem uma instituição religiosa. Esta porta é Jesus Cristo, porque Ele é que disse isso. Ele disse: eu sou a porta das ovelhas. Aí ele diz assim: se alguém entrar por mim, será salvo. Quando as ovelhas, todas as pessoas de idade, a criança, está acostumada a ver, a ovelha vem em perigo no deserto. Quando ela estava no deserto, com o pastor, ela estava correndo perigo, o pastor tinha que estar sempre alerta. Mas quando ela passava pela porta do aprisco, construído de pedras, com um trabalho árduo de toda aquela comunidade, então ela se sentia segura, protegida, porque tinha um muro, tinha espinhos, e os pastores estavam ali, e alguns até sugerem que o pastor deitava na porta, e ele mesmo servia de porta. Então, entre as ovelhas e os lobos, ou os ladrões, estava o pastor. Então, para alcançar uma ovelha, tinha que passar pelo pastor. Então, alguns estudiosos sugerem isso. Então, o que acontece? Jesus disse: se alguém entrar por mim, será salvo. E todo mundo entendeu. Então, se você quer ser salvo, quer encontrar segurança, você precisa passar pela porta que é Jesus Cristo. Você precisa ter um encontro com Ele, crer que Ele morreu por você e recebê-lo como seu Senhor e Salvador. E aí Jesus agora vai falar do ladrão, que muitas vezes a gente interpreta como se fosse o diabo, mas o contexto não mostra. O nosso grande problema é que nós picotamos a Bíblia. Nós lemos a Bíblia como se ela fosse uma lista telefônica. Como assim, pastor Gilberto Rebouças? É porque quando você lê uma lista telefônica, o nome de cima não tem nada a ver com o nome de baixo. Você vê assim: indústria tal, telefone, endereço. Aí você vê assim: João. Aí você vê um monte de João, mas o João de cima não tem nada a ver com o João de baixo. O telefone é outro. Então não há ligação, há apenas o nome João que é parecido. Mas o resto, o trabalho de um é diferente, mora no outro canto, o telefone é outro, o endereço é outro. Mas na Bíblia não. A Bíblia não é uma lista telefônica. A Bíblia é um todo, coeso, coerente, harmônico, onde para interpretar um pedaço, um detalhe, eu tenho que ver o todo. E no todo aqui nós estamos vendo que Jesus vem numa discussão com a liderança religiosa. Então quando ele diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, no contexto, Jesus está num embate com as autoridades religiosas. Então, o ladrão aqui seria, em primeiro lugar, não o diabo, mas as autoridades religiosas. Porque aqui, nesse contexto, o diabo nem sugerido é. Não há nenhuma sugestão de Jesus. Não tá, já lá no capítulo 8 é que Jesus diz assim: olha, vós quereis satisfazer o vosso pai, que é o diabo. Agora, o diabo pode estar sendo sugerido de forma implícita. Ou seja, que ele está agindo através daqueles líderes religiosos. Mas a interpretação correta é que, em primeiro lugar, quem está matando, roubando
e destruindo são as autoridades religiosas, os fariseus e saduceus. Este povo é que está. O diabo pode estar implicitamente por trás, porque tudo que é ruim o diabo está por trás. Né? Eu sempre costumo dizer que pela porta da frente entra tudo que é bom. E tudo que não presta, sai lá pela porta dos fundos. Então, se você quer o que não presta, vá para a porta dos fundos. Então, Jesus diz assim: se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então, quando a pessoa entra por Jesus, ela entra de noite, tem segurança, ela sai pela manhã e ela encontra alimento, e ela encontra paz, e ela encontra bênção, e ela está protegida, ela encontrou o que ela procurava. Se você vive de igreja em igreja, de religião em religião, ou se você já rodou tanto que ficou tonto e acabou descrendo em tudo porque você se decepcionou com as religiões, eu te convido a crer em Jesus Cristo e a ler os evangelhos, a ler o ensino de Cristo. E aí Jesus diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então Jesus está dizendo, essa turma aí veio para fazer isso, matar, roubar e destruir. Eles estão a serviço não do Pai, mas eles estão a serviço do pai deles, que eu já falei no capítulo 8, que é o diabo. Mas a interpretação correta é que a liderança. E agora aplicando, como tem liderança destruindo o povo. Como tem liderança religiosa no mundo que está levando as pessoas para o inferno, que está ensinando equivocadamente, que conduz as pessoas que se achegam a eles e que não as levam à verdadeira porta, a Jesus Cristo. Então, se você tem uma liderança e essa liderança não te conduz a Jesus Cristo, não o exalta, não o glorifica, não o tem como único meio de retorno, de conversão, de salvação, de perdão e de comunhão com o Pai, então você está no aprisco errado. Mas muita gente está no erro porque quer. Porque não quer abrir os olhos para ouvir. Os ouvidos para ouvir e os olhos para ver. Então Jesus disse, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Jesus está dizendo, olha, essa turma aí, esse é o objetivo deles. Ele diz, eu vim para que tenham vida. Eu vim para cuidar de vocês. Vocês estão morrendo com essa turma aí. E eu vim para ressuscitar vocês. Vocês estão vendo aí eu ressuscitando Lázaro, ressuscitando os mortos, o filho da viúva de Naim. Eu estou ressuscitando os mortos, eu estou curando, eu estou libertando. Então eu vim para que vocês tenham vida. Mas essa vida que emana de Deus, essa vida que foi interrompida lá na queda. E vida com abundância. Não tem um texto, talvez, que seja mais torcido que esse por alguns. Vida com abundância não quer dizer um carro, não quer dizer uma vida com saúde, não significa que a pessoa precisa ter muito dinheiro. Isso é um engano dos falsos mestres, como no passado. Nada de novo debaixo do sol.
Vida abundante quer dizer muita vida, ou vida eterna, viver para sempre. Então Jesus disse, enquanto eles vieram para matar, roubar e destruir, eu vim para que vocês tenham vida. E não somente essa vida aqui, mas a vida que perpassa a eternidade. A vida que vai para além do túmulo. A vida que não tem um ponto final quando você é enterrado. A vida em que você está com Deus. Jesus diz, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele pergunta, crês tu isso? E aí ele diz assim, agora ele vai falar do seu sacrifício. Eu sou o bom pastor. Ele disse, eu sou a porta. Agora ele vai dizer, egoimi ho kalos. Eu sou poimen. Eu sou o bom pastor. No grego está assim, eu sou o pastor. Eu sou o bom pastor. Ele está dizendo, essa turma aí, os fariseus, não pastorearam vocês direito. Esses sacerdotes se mancomunaram com os romanos. Então, quando eles veem os romanos virem, o lobo vir, eles fogem, porque não tem nenhum sentimento. Vocês não são deles. E aí Jesus diz, eu sou o bom pastor. E ele diz assim, o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então ele está dizendo que o verdadeiro pastor é aquele que está disposto e que vai dar a vida pelas ovelhas. Então qual foi o ser humano no mundo que deu a vida espontaneamente, voluntariamente, pelos outros? Só Jesus Cristo. Por isso é que para nós ele é único, ímpar, singular, não há outro. Ele é a porta e ele é o bom pastor. E o pastor, o bom, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele não tira a vida das ovelhas. Então Jesus está dizendo, olha, eu sou o bom pastor. Esses aí não são. Eu sou. E aquilo que mostra que eu sou um bom pastor, o que se importa com vocês, o que cuida de vocês, é que eu estou disposto e vou dar a minha vida por vocês como prova disso. Então agora aplicando, talvez você já tenha sofrido com pastores, já tenha tido decepção com líderes, com pessoas religiosas, que você acreditou e elas falharam, porque são seres humanos. Você já pegou gente também de má índole, mau caráter, e você talvez se decepcionou, mas é porque você confundiu, né, o pastor com um subordinado. E esse subordinado pode ser subordinado por amor. Então ele vai ser coerente com o ensino de Jesus e ele vai ter essa afetividade, esse sentimento por aqueles a quem Deus confiou. Ou você pode ter alguém que está usando a religião simplesmente como um meio para ganhar a vida. Então as ovelhas não são dele, ele não está ali por causa delas, então ele não vai morrer por ninguém. E aí Jesus diz o seguinte, o mercenário aqui, Jesus agora vai contrastar. Ele vai dizer que tem aquele que não é o dono das ovelhas, que não cuidou das ovelhas, mas que foi um empregado, que não viu a ovelha nascer, que não a educou, que sabe que ela não é dele, então ele não está disposto a sofrer por ela. Então Jesus disse, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê viu logo, abandona as ovelhas e foge.
Por que ele foge? Porque ele não é o dono. Porque ele é mercenário, ele está ali não pelas ovelhas, mas pelo dinheiro. Ele está ali pelo jornal, que era como se chamava a diária nos dias de Jesus. Ele é um jornaleiro. Então ele não está ali para arriscar a vida. Então Jesus está dizendo que a liderança não estava fazendo nada. Jesus disse, eles atam fardos pesados, mas nem com o dedo eles querem mover. Eles não querem enfrentar lobo. Eles não querem lutar por vocês. Eles não querem dar a cara a tapa. Eles têm medo do que o povo vai falar, do que o povo vai pensar. Eles estão pensando única e exclusivamente neles. Porque os sacerdotes dos dias de Jesus se aliaram aos romanos, disseram, vamos passar para o lado de lá. E aí eles faziam o que os romanos mandavam. E o romano tirava e botava sacerdotes. Os fariseus, por outro lado, estavam tentando impressionar o povo. A religião deles era para inglês ver, era para o homem ver. Era a religião do aplauso, era a teologia do aplauso. Mas aí Jesus vem e diz, olha, eu estou disposto a dar a vida por vocês. O mercenário não. O mercenário, quando ele vê o perigo, ele foge. Porque ele está dizendo, eu não estou aqui para morrer por ovelha que não é minha. Então, só morre por você quem é seu dono, quem é seu criador, quem é seu Senhor. Então, aplicando agora, não vá morrer por quem não morreria por você. Não vá morrer por um pai que te abandonou. Não vá morrer por um marido, uma mulher que te abandonou. Dê completa dedicação, afeição àquele que morreu por você, que deu a vida por você. Esse sim merece a minha lágrima, meu choro. Esse sim merece a minha adoração. Merece ser dono do meu coração, porque me comprou. Não com a sedução, mas me comprou com a mais profunda demonstração de amor, com a morte na cruz do Calvário. Eu fui comprado. E Pedro diz, nós não fomos resgatados a peso de ouro, pedras preciosas, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Foi este que nos resgatou. E Jesus disse que o mercenário abandona. Ele disse, não. Aí ele disse, o mercenário foge. Olha o que ele diz, versículo 13. Porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Ele não tem ligação às ovelhas. Então, quanta gente aplicando hoje está seguindo a mercenários. A gente que não está nem aí. Está mais preocupada em construir templos. Está mais... Um monte de gente que certo? Tem até a sua espiritualidade, entre aspas, é uma espiritualidade física, materialista. As pessoas imaginam que no céu tem rua de ouro mesmo. As pessoas estão mais preocupadas com o templo. A pessoa chega e eles querem construir um templo. Então a pessoa chega, assume a igreja e já vai, ao invés de ele procurar, irmão, quem aqui está afastado, quem está bebendo, quem está sofrendo, quem está doente, quem está morrendo, quem aqui está sofrendo, quem é pobre, está passando fome, quem precisa de um ombro amigo. Não, a primeira coisa que ele pensa é, vamos aumentar o templo, vamos fazer aqui uma campanha para aumentar o templo está muito destiorado. Então as pessoas só pensam em catedrais, em templos, enquanto que as ovelhas que já estão saqueadas continuam tendo a sua lã arrancada sem pena e sem dó para erigir, edificar os palácios que quem vai reinar lá e governar lá não é Deus, mas os líderes religiosos. São eles quem mandam, são eles quem usufruem do dinheiro das pobres ovelhas. Um dia Deus vai chamá-los.
Então Jesus disse assim, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. É um conhecimento mútuo. Jesus disse, eu não me engano. O bom pastor, ele conhece as suas ovelhas. Um pastor na época, você perguntava, ele sabia o nome. Ele sabia quanto tempo ela tinha de vida. Ele sabia qual era a índole dela. Ele sabia se ela tinha alguma marca. Ela conhecia a voz do pastor, o timbre, os sinais que ele fazia. Conhecia-o pela chegada. E Jesus disse, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. A Bíblia Sagrada diz, Josué, Deus te abençoe, Josué. Paulo diz assim, João diz, Deus conhece os que são seus, Paulo, e qualquer que profere o nome do Senhor aparte-se da iniquidade. Então Jesus disse, eu conheço as minhas ovelhas. Jesus não se engana. Jesus não entra pela mão. Não é a pessoa levantou a mão, é a ovelha de Cristo. Ele disse, eu sei quem é quem. Então não se atribui. Agora vamos aplicar. Se você está numa igreja e percebe que tem um monte de gente que lá está aprontando, que os meninos estão fazendo peraltice, não se preocupe não. Não vá perder o sono dizendo, a igreja está corrompida, o povo de Deus. Não, essa turma aí não é povo de Deus. Jesus disse, eu conheço as minhas ovelhas, eu sei quem é quem. Eu e você temos que nos preocupar conosco e não com a vida dos outros. Então Jesus, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. As ovelhas de Jesus são aquelas que o conhecem, que buscam sua palavra, que querem saber qual o seu propósito, para onde ele vai, como segui-lo. Aí ele diz assim, e dou a minha vida pelas ovelhas. É o sacrifício, é a morte vicária. Ele está dizendo, eu vou morrer. Se é das ovelhas morrer, eu vou morrer para salvar o rebanho. Se você ler um livro do C.S. Lewis, que é um escritor famoso, que era ateu e se converteu ao cristianismo, o C.S. Lewis, ele escreve de forma parabólica para alcançar as pessoas, e ele faz muito sucesso, ele fez muito sucesso. E ele escreveu um livro, e vários livros, as Crônicas de Nárnia, que você vê na televisão e talvez até feche, pensando que é do diabo. As Crônicas de Nárnia são escritos de um escritor cristão chamado C.S. Lewis, onde ele criou um mundo chamado Nárnia, e lá tem crianças, bichos, e tem um livro, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Então, nesse mundo que é o reino dos céus, que C.S. Lewis conta de forma majestosa, que até uma criança pode entender, ele diz que lá tem as crianças, tem a Lucy, mas tem o Aslan, que é o leão da bondade. É o leão do bem, que não devora ninguém, que protege as crianças, que conhece a bicharada, que todo mundo fica feliz no reino do Aslan. Mas lá no reino do Aslan, conta o C.S. Lewis em seu livro A Feiticeira e o Guarda-Roupa, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que as Crônicas de Nárnia, sugiro que você veja o filme, é muito bom. Tem a feiticeira, que tem os gnomos, que são seres híbridos, mistura de animais com bichos, com seres humanos, que são da maldade, e eles querem destruir as crianças, a floresta, os animais, o reino de Nárnia, o reino de Deus. Então, se você tem um pingo de bom senso, você já começou a entender o que o C.S. Lewis quer dizer. Então diz que um dia
a feiticeira encontrou um motivo para destruir a floresta, matar as crianças e acabar com os animais. E aí diz que o Aslan, que é o leão da bondade, o leão da tribo de Judá, diz que o Aslan, para não ser destruída o reino de Nárnia, para que as crianças não morram, para que a feiticeira e os demônios do inferno não destruam aquele reino de paz e amor, porque as crianças erraram, a gente sempre pisa na bola, e quem tem que reparar os erros é o Aslan, é Jesus, o leão da bondade. O Aslan resolve dar sua vida pelas crianças, pelos animais. E aí a feiticeira coloca o Aslan numa mesa de mármore e pedra, e há um carnaval da morte. E eles cortam a juba do Aslan, e eles o humilham, e eles desferem um golpe mortal, e todos os seres híbridos e a bruxa festejam. E as crianças e os animais ficam chorando, ficam desesperados, porque agora não tem mais o seu líder. E aí o Aslan morre. Mas aí há um carnaval, diz o autor. E aí, de repente, a bruxa olha, a feiticeira olha para a mesa onde o Aslan estava, e o Aslan não está mais lá. E, de repente, há um craque, um trá, que ecoa pelo universo. O crá do poder de Deus. A mesa é quebrada, porque o Aslan pula do alto da montanha sobre a mesa. E a feiticeira diz: Aslan, você está vivo? Ele diz: sim, eu estou vivo. Porque no mundo do amor, no reino do amor, existe uma coisa que só quem ama conhece. É que quando um justo morre, a situação funciona ao contrário. E a morte é transformada em vida, e a derrota em triunfo. E aí o Aslan destrói a feiticeira e os gnomos. E esse Aslan é nada mais, nada menos do que o bom pastor, do que o leão da bondade, que morreu, foi humilhado, mas que ressuscitou para comandar minha vida e a sua, para destruir o inferno e para alegrar aqueles que desejam que ele seja o seu bom pastor. Então eu vou ficando por aqui. Eu vou só terminar para que a gente entenda assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Aí ele diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, que não são de Israel. Jesus está dizendo: olha, eu tenho outras ovelhas. Vocês pensam que só vocês são o povo de Deus? Não. Eu tenho outras. Eu tenho em Fortaleza, no Brasil, na África. Eu tenho no mundo todo. Ele diz assim: a mim me convém conduzi-las. Eu vou tirar essas dos apriscos errados. Jesus disse: eu tenho outras ovelhas. Elas ouvirão a minha voz. Se você é ovelha de Jesus, você vai ouvir a voz dele. Então haverá um rebanho e um pastor. Então hoje existe um rebanho. São aqueles que ouviram não a voz de um líder, não a doutrina de uma igreja, não uma religião, mas aqueles que ouviram o chamado do Aslan.
do leão da bondade. Aqueles que creram que ele morreu por nós, mas que ele ressuscitou. E ele fez um crack no universo. E ele quebrou as cadeias da morte. E ele quebrou os poderes do inferno para poder ser o meu pastor e o teu pastor. Para nos arrebanhar, para que nós sejamos ovelhas do seu pasto. Foi ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pastoreio. Jesus quer ser o teu pastor. Quer ser aquele que ressuscitou, morreu por você, sofreu, morreu, foi humilhado, mas está em glória, triunfou. E hoje nós estamos no reino de Nárnia, no reino dos céus, no reino do Aslan, no reino do leão da tribo de Judá, no reino de Jesus Cristo. E você que não é cristão, está convidado. E se você nunca sentiu a salvação, se você está decepcionado com religião, eu te apresento Jesus Cristo, meu Senhor, meu Rei, meu Salvador, meu pastor. Jesus Cristo. Arrependa-se e entregue sua vida a Ele. E aí você encontrará pastagem, entrará, sairá. E sempre terá alguém por perto. E Ele enviará o Espírito Santo ao seu coração e vai transformar a sua vida. E Ele vai fazer um crack. Vai quebrar as cadeias da morte e do inferno que reinam sobre a tua vida. E Ele vai ser o teu pastor. Então, onde você estiver, arrependa-se. Crê em Jesus e peça que Ele seja o teu pastor. Então, fique com Deus. Até amanhã, se Deus assim nos permitir, com mais um estudo da Palavra de Deus. Até amanhã. Queria avisar, se você ainda não é inscrito no meu canal, Gilberto Rebouças, se escreve lá no YouTube, Gilberto Rebouças. E eu queria pedir a você que se inscreva. Lá tem, quando você digita Gilberto Rebouças, tem lá assim, em vermelho, inscrever-se. Então, inscreva-se, é só você clicar ali, aí tem um sininho, você clica naquele sininho e você vai ver todas as pregações, aulas que eu posto, vão chegar lá no seu celular, avisando a você que tem coisa nova, coisa boa, boa comida. Adriano, Deus abençoe, né? E clique no like, tem a mãozinha lá, quer dizer gostei, clique. Então inscreva-se. Eu quero ver o seu nome hoje. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se lá no meu canal, porque fazendo assim você me ajuda a divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. Se você quer que outras pessoas no mundo inteiro possam ver, então você pode me ajudar como? Se inscrevendo, porque quanto mais inscrito, mais divulgado é. Dando like, clicando lá no gostei, porque quanto mais like, mais a plataforma divulga. E quanto mais inscritos, mais a gente tem benefício de até transmitir por lá. Então, nos ajude a levar a palavra de Deus. Se você crê que a palavra de Deus está sendo realmente pregada, então me ajude se inscrevendo, clicando no sininho para receber as mensagens e deixando lá o seu like, assim, gostei, e fazendo um comentário abaixo. Então fique com Deus, até amanhã, e daqui a algumas horas esta mensagem também estará lá. Gilberto Rebouças. Fique com Deus e ore por mim.